Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4. Paulo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que o Senhor nos abençoe também neste momento de reflexão, que o Senhor nos permita, ó Deus, compreender todo o conteúdo que será trazido, que isso seja meio para nós continuarmos honrando, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, então o tema de hoje é um tema que eu vou pedir a sua ajuda para nós então definirmos. Eu vou colocar aqui algumas afirmações, estamos estudando aí sobre as religiões, e nessas afirmações eu peço a sua ajuda para nós podermos identificar de qual religião nós vamos tratar hoje, tá? Então, algumas delas aqui: só há um Deus soberano e todo-poderoso, há somente uma revelação divina verdadeira, Deus determina o padrão de conduta do seu povo, o verdadeiro crente professa publicamente sua fé, ora diariamente, jejua, ajuda aos necessitados, todos seremos julgados, a vida eterna após a morte. Nós estamos falando de religiões, já passamos por várias, né? Já falamos aqui sobre os mormons, já falamos sobre o espiritismo, já tratamos aqui semana passada sobre budismo, sobre judaísmo. Qual religião te vem à mente quando você ouve essas afirmações? Há um só Deus. Aí você já tira várias outras que são politeístas, né? Que adoram outros deuses. Há somente uma revelação divina. Começa a afunilar aí, né? Ou seja, um livro, né? Deus determina o padrão de conduta do seu povo. O verdadeiro crente nesta religião professa publicamente a sua fé. Quem é que ora diariamente, jejua e ajuda aos necessitados? Qual religião vem à sua mente? Qual? Cristianismo, não é? Nós estudamos várias religiões e esta então vai ser tão importante para nós porque ela é semelhante ao cristianismo. Mas nós vamos falar hoje sobre o islamismo. Muito semelhante, claro que nós vamos ver os seus detalhes, né, para poder então compreender, porque parte da história do islamismo, ela acaba então caminhando próximo à história daquilo que nós cremos, e nós vamos identificar isso para poder então saber o que eles entendem, como nós temos falado. Aprender sobre as outras religiões não é uma arma para nós então atacarmos as pessoas, né? Nós temos defendido isso a cada lição, mas é conteúdo para nós podermos dialogar com essas pessoas, para podermos levar a Cristo até elas, né? Quando você pensa em islamismo, qual a primeira imagem que vem na sua mente? Muçulmanos.
Islamismo, o que é que você começa a pensar? Alá. O que mais? Alcorão. A barba aqui não tem a ver, tá? Não é caracterização, tá bom? O que começa a vir na sua mente? Tem alguma referência? Algum ato? Alguma postura? Morte? Em alguns momentos, né? Bem a mente. O que mais? Nada mais? O que vocês... O quê? Bin Laden. Vestuário, né? Dona Circe ia comentar alguma coisa? As vestes? Terrorismo, né? São muitas coisas que vêm à nossa mente e que nós precisamos então identificar se isso está relacionado com o Islã, né? Se todos aqueles que são muçulmanos, eles vivem isso, porque no popular, a maior parte das vezes nós trazemos essa imagem negativa dessas pessoas, né? Então nós vamos conhecer um pouco da história, conhecer um pouco sobre como o Islã começa, tá? E para nós podermos então entender a própria palavra Islã, né, ela, então traduzida, né, do árabe, aí você tem então o submeter-se, e o muçulmano, o praticante, aquele que é o subordinado, ou seja, aquele que serve a Deus, né, que para eles vai ser então, como Juliano falou, Alá, né, e nós temos então este povo como sendo monoteístas. Então eles entendem onde há a expressão Deus, para eles têm então a tradução, né, dentro do árabe para Alá. Ele é então totalmente submisso ao Deus Alá. Quando é que isso então começa? No nascimento então do profeta, ao qual eles creem que traz grandes revelações. Em 570 depois de Cristo, então na cidade de Meca, nasce Maomé, que pela tradição do islamismo, ele é então descendente de Abraão, da descendência não de Isaac, mas de Ismael. Alguns textos bíblicos, inclusive, são usados para trazer esta comprovação, quando você olha, por exemplo, Gênesis 16. Vamos abrir? Gênesis 16, versículo de número 12. Alguém pode ler para nós? Versículos 11 e 12, por favor. Muito bem, então aqui nós temos um texto que é usado dentro da tradição do islamismo para afirmar então a descendência de Maomé. Porém, esses escritos, esses registros, inclusive da genealogia, para poder então falar sobre Maomé, eles só surgem depois da morte de Maomé. Então você tem isso dentro da tradição do Islã, né, de que ele seria este descendente, até porque o texto então traz, né, uma possível semelhança na postura desse povo. Mas o texto ele não está dizendo necessariamente que estes então da religião Islã, eles são aqueles que o texto está se referindo, mas sim, né, como contexto histórico, os árabes, tá? Podem ter surgido então desta linhagem, mas não necessariamente que Maomé, descendente de Abraão, e por conta dessa descendência, aí ele traz para si aquilo que acontece na sua história, porque por 40 anos ele então passa a viver em meio aos serviços de pastoreio. Em meio a esses momentos, o arcanjo Gabriel, na visão do Islã, o maior dos anjos, o mais poderoso, ele aparece então para Maomé e revela a ele a existência
de apenas um Deus e manda a ele então recitar algumas frases daquilo então que vem se formar o Alcorão, que tem exatamente esse significado de recitar. E eu trago aqui então a primeira delas, né, as primeiras palavras da Suratra Al-Alaq, que então significa, já que não sei se você sabe traduzir aqui, eu não sei, tá? Eu só trouxe para a gente poder ver, inclusive a escrita, tá? Então nós temos aqui as primeiras afirmações daquilo que Maomé recebe, que ele deve repetir, e aí começa-se então o livro sagrado deles. Então diz: em nome de Alá, o clemente, o misericordioso, lê em nome do teu Senhor que criou o homem de um coágulo, lê, e o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou com a pena, ensinou ao homem o que ele não sabia. Então, a partir dessa revelação, né, desse primeiro momento, começam-se visões que Maomé tem do próprio Deus, que para os árabes já era Alá, já tinha essa outra visão, né? Mas ainda não direcionado como a religião islã, não havia um livro sagrado, não havia nada segmentado, mas a partir disso ele começa a difundir então esta ideia, e isso gera certa perseguição, inclusive dos judeus, daqueles que moravam na região, e ele foge então para Medina, e é nesse local que ele então começa a ganhar mais popularidade, que ele começa a ganhar mais força política, ele começa a se tornar então esse grande nome, né? E isso acontece por conta então desta fuga, tá? Que é esta palavra que está aí, que marca então o início do calendário muçulmano, a Hégira, tá? Na tradução literal deles seria esta palavra. E assim então ele, entendendo toda essa força política que ele recebe, ele acaba então voltando de Medina para Meca. Como eu disse, lá na cidade já havia então a adoração a Alá e a outros deuses, inclusive a pedras, né, consideradas sagradas. E quando ele retorna então para Meca, ele se depara novamente com uma pedra sagrada que já havia lá, mas era então considerada meio para a idolatria. Ele purifica esta pedra e ele torna então ela o centro de todas as orações dos muçulmanos de todo o mundo, tá? Que é a chamada Kaaba, o centro então das peregrinações, das orações que são feitas diariamente, são voltadas para a Kaaba, que está no centro da grande mesquita, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês poderem ver uma imagem dela, tá? Então aqui nós temos a grande mesquita em Meca, lugar então onde eles se reúnem, fazendo suas peregrinações, devem fazer então ao menos uma vez. Aí você vê a grandiosidade, pode observar logo no meio, acho que na foto anterior, não, essa mesmo, dá para ver um pouquinho melhor onde ela está localizada, né? Tem um cubo preto, não sei se todos conseguem ver, e aí eu procurei uma imagem dele um pouco mais próximo para a gente poder observar. Então essa é a Kaaba. Pesquisando um pouco mais para entender, né, esta Kaaba, então, na tradição islâmica, ela havia sido construída já ainda por Adão, restaurada por Abraão, restaurada por Ismael, e assim nas tradições fez ela chegar então ao lugar onde está, sendo mesmo sagrada, mas purificada através dos ensinos então de Maomé, e ela é feita então de pedras da própria cidade de Meca. Tem um interior vazio, sem móveis, apenas algumas colunas para sustentar ela, e você veja então que em volta ela tem esta cor preta, que na verdade é um tecido, que é trocado, né, frequentemente na história, inclusive ela teve outras cores, e eles então vão até esse lugar, considera ela sagrada. Em uma das pontas há uma pedra, chamada Pedra Negra, a qual eles consideram então essa pedra sagrada que já existia ali, que já estava há muito tempo. Então há este centro de peregrinação, onde eles então chegam até Meca, direcionam suas orações todas para a Kaaba, entendendo que tudo isso foi ordem e criação do próprio Alá, para eles então desenvolverem a fé deles, tá?
E o islamismo, eu já trouxe algumas aulas atrás, inclusive esses dados. O islamismo é uma das religiões que mais cresce hoje no mundo, né? E acredita-se que até 2060 ela seja a maior religião do mundo, pelo tamanho da sua, né, da velocidade, né, da sua expansão, do seu crescimento em todos os países. Para nós então podermos entender a fonte de autoridade dos muçulmanos, eles creem na Bíblia? O que é que você acha? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que não? Quer arriscar? Eles creem em boa parte dos escritos da Bíblia. Por quê? Acabamos de ver um detalhe, né? Qual é a descendência de Maomé? Qual é a genealogia, né? Toda volta a gente chega em Abraão, né? Então vários dos escritos bíblicos, inclusive a Torá, inclusive você pega a fala de alguns profetas, todos aceitos dentro do islamismo, porque faz parte dessa história, faz parte do povo ao quem eles acreditam ser, né, então próximos, como Ismael, filho de Abraão, então irmão de Isaac, toda a descendência aí do judaísmo. Então você tem muita semelhança nos ensinos. Mas a partir então das visões de Maomé, você tem então a formação do Alcorão, que é dito, né, que é mostrado ali, revelado para Maomé, todas essas revelações e todas as direções. Você tem então ele como um livro sagrado. E você tem a Suna, que a Suna é a prática, a forma, aquilo que Maomé então fez, a maneira como ele viveu, né, como se a aplicação de todos os ensinos que foram trazidos dentro do Alcorão. Então eles utilizam, né, como maneira de direcionar a obediência ao Alcorão. Quando você então conversar com um muçulmano, se você tiver essa oportunidade, você vai se deparar, por exemplo, com textos ou crenças que são comuns. Por exemplo, ele acredita nos textos de Davi, nos salmos de Davi, nas palavras que vieram através dele, na história toda que você tem aí de Abraão. Eles então entendem e creem que Jesus veio ao mundo, que Jesus foi um grande homem. Então os meios, né, a ponte, você pode usar até a própria escritura para conversar com essas pessoas, que eles vão também acreditar, claro que não da mesma forma como nós, mas eles têm então essa bagagem para você poder começar um tipo de diálogo, para você evangelizar eles e levar eles à compreensão da verdade. Para a gente poder entender um pouco como o Alcorão fala sobre até textos bíblicos ou referências e alguns erros, conforme aquilo que nós temos nas escrituras, aqui eu trago então a partir de um livro de Alistair McGrath, que ele fala sobre a apologética, né? Fala sobre essa maneira de nós chegarmos a eles. E a sura são então como se fossem os capítulos, tá? Os livros dentro do Alcorão. Então aqui são as partes, caso você queira anotar e pesquisar, tá? Então nós temos lá, por exemplo, essas afirmações. Amã, você conhece a história de Amã, lá é dito então que ele era ministro de Faraó. Ou seja, as histórias elas nem são semelhantes, nem são próximas. Maria era irmã de Arão. Você se lembra quem era Arão? Era aquele que auxiliou Moisés, né, para que ele pudesse chegar até o Faraó. Ela era filha de Arão ou Irão, né, enrosca para falar, né, que é então pai de Moisés, e ela então seria irmã de Moisés. Você tem aí na Sura 5, do 30 ao 34, a expressão de que um corvo foi enviado por Deus para mostrar a Caim onde ele deveria enterrar o seu irmão Abel. E na Sura 27, a afirmação de que Salomão falava com pássaros e com formigas, né? Então, você tem alguns mitos, né? Você tem alguns erros conforme aquilo que nós conhecemos da verdade revelada, né, nas escrituras,
que eles então têm, né, certa semelhança por causa dos nomes apenas, mas que traz bastante confusão então a você que conhece toda a história, tá? Então, se você tiver curiosidade, eu tenho um Alcorão ali, né? Se você quiser um dia ler o Alcorão para você conhecer, né, a história, quais são, né, pode conversar comigo ali que você vai poder ter acesso. Paulo? O risco de alguém, né, desvirtuar, né? Dentro, inclusive, do islamismo tem muitas seitas, há muitas ramificações, né? Então, muitas vezes a gente pensa no Islã apenas como essa linha por causa de terrorismo, né? Geralmente vem isso na nossa mente, mas isso são seitas dentro do islamismo, tá? Então, nem todos os muçulmanos eles vão ter então essas práticas, tá? Mas obrigado pelo detalhe aí, não tinha esse conhecimento quanto ao uso, né, do próprio Alcorão. Algumas crenças então que eles têm como pilares, né, que eles precisam fazer a todo tempo. A profissão de fé deles deve acontecer. Está meio devagar o negocinho aqui, mas a gente vai dar um jeito. Aí, deixa eu passar. Passa para mim aí, Juliano, por favor. Não foi. Pode passar todos. Então nós temos aí algo que eles precisam fazer, né? Que é crer. A fé é muito importante, né? Mas a fé somente em Alá e nos registros ditos por Maomé, que estão dentro do Alcorão. As orações comunitárias que eles devem fazer, né? Recitando aí sempre o próprio Alcorão, né? Sempre direcionados então a Meca, é algo que eles precisam fazer. Essa taxa que eles devem então contribuir para auxílio daqueles que são mais pobres, eles devem dar as esmolas, né, conforme as condições que eles têm. Devem então fazer o jejum, realizado aí no período então do Ramadã, e a peregrinação, pelo menos uma vez, né, na vida, eles precisam então realizar esta peregrinação. São obrigações então que eles têm que seguir, para que possa então manter o zelo dentro da sua religião, dentro da sua crença, para que eles possam inclusive receber a vida eterna, que eles possam alcançar o paraíso, tá? A obediência então a tudo aquilo que está escrito no Alcorão e essas outras práticas. Nós temos aí dentro dos países que são guiados pelo próprio islamismo, você tem a Sharia, que é a lei islâmica, que nesses lugares então a lei que rege, ela está totalmente coerente com o islamismo. Então existem algumas punições com relação àqueles que são contrários à própria fé islâmica, algumas práticas das quais eles não concordam. Então existe aí esta rigidez, né, para que eles possam obedecer apenas a Sharia. Você tem a prática aí do jihad, né, a guerra santa, que acontece pelo esforço, pelo entendimento de que o islamismo é o correto, é a última revelação trazida então por Alá, porque veio após Jesus. Eu já vou mencionar como é que eles observam então a Cristo, e então eles têm esse esforço para avançar e propagar o islamismo em todos os lugares, independente da maneira como isso então chegue. Quem é então Jesus para os muçulmanos? Quando você então observa as crenças, eles não removem a existência de Jesus. Você pode entrar inclusive nos sites oficiais que trazem informações sobre o islamismo, e eles então falam da existência de Jesus. Eles creem inclusive que Jesus foi a única criança não tocada por Satanás no seu nascimento, e por isso todas as ações dele como um profeta, elas são então importantes na história. Não acreditam que Jesus é então filho de Deus, porque eles entendem que Deus não tem filho. Eles olham Alá como único Deus, né? Não existe
filiação, não existe trindade dentro do Islã, então existe apenas Alá, e Jesus é mais um dos profetas, assim como foram os outros que tem no Antigo Testamento, que tem na tradição toda, que tem, como você olha, os próprios textos bíblicos, que nós cremos, e você tem então aí todos os nomes que nós confiamos sendo revelados, maneiras de Deus revelar a verdade para eles. Jesus foi mais um, muito importante, ao qual, pela tradição, ele não morreu na cruz, mas no momento da morte de cruz, ele foi levado aos céus, ele ascendeu antes da morte de cruz, ele foi substituído por alguém que morreu no lugar dele, e que ele estaria para voltar, para então aceitar o Islã como a religião dita por Alá, e assim trazer o juízo final. Então, se você for pensar, existe a figura de Jesus dentro da tradição islâmica. Muitas vezes nós afirmamos, não, Jesus é só um profeta para eles. Isso impede muitas vezes o nosso diálogo, porque nós geramos aí um preconceito, uma barreira com as pessoas. Daí você já olha um muçulmano, você já nem se aproxima, você esquece que ele é uma pessoa que precisa ouvir sobre Cristo, que precisa ouvir a verdade, que está confuso, como todos os outros que ainda não estão vivendo no Evangelho. Então, quando você tiver a oportunidade, não sei se alguém conhece algum muçulmano aqui em Itapeva, alguém tem conhecimento de alguém muçulmano que vive aqui na cidade? Porque eu nunca vi ninguém com as vestes, nem nada por aqui. Caso você se encontre, às vezes em ambiente de trabalho, existem muitos jovens agora adeptos ao islamismo, inclusive no nosso país, isso está aumentando, e nós precisamos então ter um diálogo aberto com essas pessoas, e uma das formas de você conversar com eles é falar sobre os pontos em comum, falar sobre a história, fala sobre a história de Abraão, fala sobre a história de Jesus, fala sobre a história de Davi, porque assim você começa um diálogo, porque é muito mais saudável do que você então chegar para eles e dizer, não, o Alcorão de vocês está completamente errado, tudo aquilo que vocês creem não está de acordo com o que Deus ensina. Nós sempre temos que lembrar isso. As pessoas, elas têm já uma crença, nós estamos aqui falando do islamismo, mas isso acontece com todas, Se você for falar com alguém que é adepto do espiritismo, ele também tem então as suas crenças. O catolicismo tem as suas crenças, e nós precisamos aprender a abrir esse diálogo para poder então levar Cristo Jesus a eles, ao invés de criar barreiras, Nós temos que criar pontes para chegar nessas pessoas. Então, apenas mais um profeta para eles, tá? Como é que acontece então a salvação dentro do islamismo? Nós temos então todas aquelas ações que foram citadas, as práticas, as orações, o jejum, a ida até a grande mesquita em Meca, e isso tudo então somado, são obediências ao Alcorão, são as obras para que eles possam então ser julgados no dia do juízo final e alcançar então o acesso aí ao paraíso. Existem algumas seitas islâmicas que você já deve ter escutado por aí, alguns desses nomes. Então nós temos aí os sunitas, seita islâmica, que eles entendem então que o sucessor de Maomé é um califa, e você tem hoje em dia então uma sequência de muitos que seguem ao califa, a este líder religioso, como você também vai ter os xiitas, que acreditam então, diferente dos sunitas, eles são como se um protesto contra os sunitas, porque eles entendem que Maomé teria deixado Ali, que seria um primo, um genro, para orientar o povo muçulmano, para eles continuarem a obediência ao Corão. Dentro dessas seitas, você vai encontrar aí então as práticas terroristas,
inclusive por interpretações de alguns trechos do Alcorão, de algumas suratras que falam sobre perseguição aos incrédulos do Islã, que falam sobre a opressão sobre as mulheres. Mas quando você começa a ler os contextos, você vê então que o Alcorão fala muito da história. Fala muito da história daquilo que Maomé estava vivendo, daquilo que Maomé aprendeu e ensinou no seu tempo. Então, o Alcorão num todo, ele não traz necessariamente, ações de morte ao próximo, aquele que é inimigo à fé islâmica. Mas você tem ali um contexto de história de guerras que Maomé travou, e aí você tem uma interpretação por parte de algumas seitas islâmicas, e aí você vê alguns atos terroristas que surgem ao redor do mundo, e aí nós acabamos generalizando para todos os muçulmanos. Paulo? Temos alguns nomes em meio a essas guerras todas que nós conhecemos, que são vertentes dessas seitas, Como você ouve falar de Hamas, foi mencionado aqui Bin Laden, Boko Haram, se não me engano, da qual ele fazia parte, e aí perde força, mas são subdivisões dentro do islamismo para esses atos extremistas, Não é porque você encontra um muçulmano, na cidade que ele é terrorista, E às vezes a nossa visão é essa, Só por conta da vestimenta daquelas mulheres, nossa, então ela tem uma bomba embaixo da roupa. Não, isso são vertentes, dentro das seitas islâmicas, e a gente tem que tomar cuidado com esse preconceito, porque esse preconceito impede o evangelismo, impede o contato, impede nós então alcançarmos esses povos que não conhecem ao Senhor. E aí você tem todas essas guerras, inclusive territoriais, que surgem, muitas vezes com notícias, de mortes, matanças terríveis, por conta de muitos desses grupos, que defendem lugares, defendem pessoas em nome de Alá, e cometem atrocidades, Não vou entrar no mérito, mais detalhes sobre isso, mas a parte que eu creio que é mais importante, que a gente pegou boa parte da história, dos detalhes, tem muitas outras coisas, muitos outros nomes que nós precisaríamos aí pegar, se você quiser ir a fundo mesmo no islamismo, mas o mais importante são as semelhanças, alguns detalhes para você poder ter diálogo com eles, mas algumas semelhanças. Então nós vamos ler esses textos para nós podermos então compreender como é que eles entendem esses tópicos. Alguém pode ler para nós? Mateus 28:19, para recordar a nossa crença sobre o nosso Deus, por favor. Tudo bem, então nós cremos, já tratamos aqui em outros momentos sobre a Trindade, Nós não temos um texto que diga essa palavra, mas nós temos vários textos que então nos levam a esse entendimento de que nós temos um Deus, nós cremos em um Deus, mas que ele se subdivide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro do islamismo é diferente, Eles creem em um Deus, eles são monoteístas, mas eles creem que esse Deus, ele é único, que não há subdivisões, não há pessoas, não há filho, apenas Alá. Sobre a criação, alguém lê para nós? Gênesis 2 e 3. Tudo bem, então a criação para nós, 6 dias, no 7º o Senhor descansou, mas a criação finalizada. Dentro do islamismo, isso acontece então em 6 dias, mas a criação ainda está em curso, diferente daquilo que nós entendemos que o Senhor então já
finalizou toda a criação, que então é corrompida por conta do pecado e para nós será restaurada em Cristo Jesus quando Ele retornar. Mateus capítulo 3, 17, outra pessoa Mateus 5, 17 e outra Romanos 4, 25. Mateus 5, 17. Romanos 4, 25. Tudo bem, então, conforme as Escrituras, nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado, o Messias prometido desde o Antigo Testamento, que morre, morte de cruz, no lugar dos pecadores, conforme Romanos 4, conforme Romanos 5, é o próprio Filho de Deus, não criado, mas gerado eternamente, e que então é aquele que realiza a obra da redenção, é aquele que recebe a autoridade para dar a nós o perdão dos pecados. Para eles, apenas mais uma pessoa, um profeta, não filho de Deus, não foi crucificado e que ainda então, pela crença, retornará para afirmar o Islã como a grande religião, a grande e correta religião, né? Pois nos textos ele ainda, mesmo para o Islã, ele é visto como o Messias, o ungido, aquele então que o próprio Alá envia para salvar o povo. Romanos capítulo 5, 12 e outra pessoa, Gênesis 3, 6. Gênesis 3, 6. Tudo bem, então nós temos aí nossa concepção de pecado. Deus cria Adão e Eva sem pecado algum, para eles desfrutarem, servirem, e eles então desobedecem pela influência de Satanás, né? E nós temos aí todos aqueles que nascem após eles, herdam isso, né? Eles então são corruptos, nascem já no pecado. Romanos 5, Romanos 12, ao qual Jesus Cristo veio para pagar o preço. Dentro da crença do Islã, então nós temos aí nascimento das crianças sem pecado, inclusive há então esse contato, né, de Satanás com Adão e Eva ainda no céu, e eles então, por desobedecerem, pecarem, se arrependerem, eles são perdoados e enviados para a terra para cuidar daquilo tudo então que foi e ainda está sendo criado. Há uma concepção muito fraca sobre o pecado dentro do islamismo. Então há apenas essa ação de vamos realizar as práticas, mas não esta consciência de culpa, essa consciência de erros, né, que nós temos por conta da fragilidade que o pecado nos traz e nos move à necessidade de um Salvador, né? Salvação, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Bem, então salvação para nós, através da fé em Cristo Jesus, fé esta concedida por Deus, através do próprio Evangelho, através da própria verdade. Salvação dentro do islamismo, as práticas, né? A obediência, o cumprimento do Alcorão, o cumprimento das orações, né? Todos os rituais que o Alcorão então traz, que Maomé direcionou, levam eles a esta salvação. Segunda vinda, Marcos 13, 26 e 27.
Muito bem, nós temos aí então a afirmação: Cristo retornará para trazer a nós então a restauração, para nós com corpos glorificados, como diz 1 Coríntios capítulo 15, nós então vivemos eternamente com o nosso Deus. Para o Islã, há um retorno, a vinda de Jesus, inclusive alguns dizem até não só no reconhecimento do islamismo como a religião correta, sendo ele daí o Messias que virá, mas também de que ele terá filhos, de que ele irá quebrar esse símbolo da cruz, para então ele trazer a salvação àqueles que seguirem o Alcorão e todos os ensinos deixados por Maomé. Profetas, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o texto que nós começamos a ler. Muito bem, então nós compreendemos que Deus enviou profetas, né? Deus levantou esses homens, né? Levantou pessoas para falar em nome dele ao longo de toda a história, mas que Jesus Cristo é superior a todos eles, né? Inclusive o texto fala sobre, na continuação o autor aos Hebreus vem falar sobre os anjos, pela dificuldade até que alguns hebreus tinham com a figura dos anjos, né? E ao exaltá-los, aí o texto vai reforçar então que tanto os profetas, mais à frente tanto os anjos, todos são menores do que Cristo, porque Cristo é superior a todos eles. Ele traz a revelação sobre o Pai, sobre a verdade, sobre o mistério da redenção prometido pelo Senhor já desde Gênesis capítulo 3 a todos os povos, né? Então você tem alguns pontos que são semelhantes, são até importantes de você ter, né, marcados esses textos quando você então for conversar com alguém que seja adepto do islamismo. Por quê? Porque na maior parte das vezes a nossa postura para com quem é de outras igrejas é então já de condenação, né? E uma fala errada, né, de chegar para eles e dizer: se você não vier para a igreja presbiteriana Filadélfia, você está condenado, né? E não tem diálogo, você não conhece a vida, você não conhece por que essa pessoa chegou ali, você não sabe o que ela está entendendo do islamismo, e aí você pode então usar vários desses pontos para você iniciar um diálogo com ela. Inclusive, se existem textos então que são para eles verdadeiros dentro da Bíblia, que são históricos, você pode levá-los a ler esses textos, levá-los a ler a história de Davi, aos escritos dos salmos de Davi, a história de Jesus, né? Por mais que eles ainda não creiam na Bíblia como revelação, né, como nós cremos, eles podem ler e entender e ser assim então um meio que o Senhor vai usar para trazer a clareza a eles. Então, numa maneira sábia, cheia de estratégia, até mesmo sutil, você se aproxima de muçulmanos com a sua própria Bíblia, levando eles a ler, e nesse processo você intercede, porque quem é que deu a fé a todos nós é o mesmo que pode conceder a fé a qualquer muçulmano e tirá-los dessa escuridão que eles estão vivendo hoje. Então essa é uma postura importante de nós como cristãos, né? Talvez você se depare com pessoas na rua que você nem sabe que religião elas são. E eu reforço mais uma vez, todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo é para nós podermos melhorar o nosso diálogo, né? Para nós podermos alcançar mais almas para Cristo, para nós termos base, para poder então sentar às vezes tomar um café com um muçulmano em uma padaria, para você poder falar de Cristo a ele. Ninguém vai te julgar, tá? Se vierem falar para o pastor que viram você sentado com um muçulmano na padaria, eu vou orar por você, você está evangelizando essa pessoa, você está tendo contato, você está tendo um momento de diálogo com essa pessoa, e isso é fundamental para que as pessoas entendam a igreja, entendam o cristianismo, entendam Jesus Cristo
da maneira verdadeira que eles são, né? Que todo esse contexto traz para nós. Porque o que na maior parte das vezes nós temos o evangélico fazendo é: não, se você não é daqui, você está perdido, né? Se você não é presbiteriano, você está perdido, né? Se você não é cristão, você está perdido. E aí nem tentam abrir um diálogo. E isso nos leva então a um erro, né? Ao nosso pecado de julgar as pessoas e de não levá-los a compreender a Jesus de fato. Claro que isso é um processo, né? Ninguém, mesmo não sendo muçulmano, você já percebe isso, né? No ambiente familiar, no ambiente de trabalho. A pessoa, ela dificilmente vai mudar de um dia para o outro suas práticas, né? Isso é todo um processo daquilo que Jesus Cristo fez, de um discipulado, de um acompanhamento, de você ensinar, de você reforçar, né, o evangelho, a verdade, quando isso já for possível, que muitas vezes até mesmo os crentes que conhecem, né, que vivem, se afastam, né, deixam de lado as práticas, quanto mais aquele que ainda não conhece. Esse processo de discipulado, ele é importante para todos, inclusive então para aqueles que ainda não estão vivendo com o Senhor. Então, que Deus desperte cada um de nós em meio a esta nossa jornada de honra ao nosso Deus, para nós amarmos mais as pessoas, para nós termos misericórdia da vida delas, né, compaixão da vida delas, para que através dessa maneira de ver o próximo, nós possamos nos aproximar, levar a Cristo, viver com eles, né? Pode ser que você não viva para ver a conversão de um muçulmano, mas você plantou a semente, você lançou a verdade, né? E nós sabemos que esse é o processo, somos cooperadores do reino. Então alguns vão plantar, outros vão regar, e pode ser que mais à frente apenas essa colheita venha a acontecer. Mas que Deus use a sua vida, dê sabedoria, dê fé, para que você possa então se aproximar, viver o evangelho, e depois então ter esta autoridade, né, se nós podemos dizer assim, pela coerência da sua vida, para você falar sobre Cristo Jesus às outras pessoas. O texto que nós vamos ler no encerramento é a continuação do texto que foi usado então na nossa devocional, onde nos lembra que apenas o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, né, da raiz de Davi, foi capaz de abrir o livro e realizar as obras de Deus para a nossa salvação. E por consequência, né, na continuação do texto, aí a afirmação: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Alguém gostaria de trazer algum outro comentário sobre a nossa aula, nosso tema?